Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós finalizamos ontem falando que sobre Samaria reinava Acabe. Lembrando que Samaria é a capital do Reino Norte, onde existe ali a maior quantidade das tribos, né? E Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um rei terrível e ele reinou sobre Samaria por 22 anos. E aí surge a figura extraordinária, sabe de quem? Profeta Elias. O texto fala que Elias era de Tisbe de Gileade e ele disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha que ousado esse homem, né? Pois é. Então, o texto fala que Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Queribe, ao leste do Jordão. Os corvos traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. E aí, Elias sai dali e vai para Serepta, né? O texto fala que ficava perto da cidade de Sedom, e lá Deus deu a ordem uma viúva para o alimentar. Quando ele entra na cidade, ele vê essa viúva pegando os gravetos, e aí ele diz para ela: pode me dar um pouco de água? Né? E antes que a mulher trouxesse a água, ele diz para ela: traga também para mim um pouco de pão. E aí a mulher diz: tão certo como vive o Senhor Deus, que eu não tenho um pedaço sequer de pão na casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. E estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, para depois eu e o meu filho morrermos. E aí Elias olha para ela e diz para ela: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim e depois use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E o texto fala que foi assim que a viúva fez. Isso nos traz um ensino que, independente das circunstâncias, nós devemos obedecer a Deus, porque a obediência precede o milagre. E aí, foi isso que aconteceu com a viúva, exatamente como o Senhor tinha dito, que o tempo em que houve seca, esta mulher teve na sua casa farinha e azeite, ou seja, ela teve a provisão necessária para passar pelo tempo difícil. Essa viúva colheu Elias, e o texto fala que algum tempo depois o filho dela ficou doente, piorou e morreu. Essa mulher entrou em desespero e ela disse para Elias: você veio me lembrar do meu pecado? Você veio matar o meu filho, né? Então Elias pega essa criança, toma ele nos braços e clama ao Senhor: Senhor meu Deus, por favor, permita que a vida volte a esse menino. E o texto fala que ele orou e Deus ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. A viúva diz: agora eu tenho certeza que você é o homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. E aí no capítulo 18 nós vamos ver o grande confronto, o confronto do Monte Carmelo. Então, Acabe, quando vê o período de seca cada vez pior e nada de chuva, já era o terceiro ano de seca, ele saiu a procurar Elias por todos os cantos e ele não achou. Por causa da gravidade dessa palavra, do cumprimento dessa palavra, a situação ficou cada vez mais caótica. Jezabel surtou. O texto fala que
ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Obadias, que era, na verdade, um homem temente a Deus, e ele era administrador do palácio, ele conseguiu esconder 100 profetas em 2 cavernas, e ele conseguiu alimentar esses profetas escondidos da matança que Jezabel fez com os profetas de Deus. E aí um dia Acabe diz para Obadias: olha, vamos sair procurar pasto para o gado, senão nós perderemos os únicos gados que nós temos. Acabe sai de um lado e Obadias sai de outro. E quando Obadias sabe com quem ele cruza? Elias. E Elias diz para Obadias: vá dizer a Acabe que aqui está Elias. Obadias falou: meu senhor, eu temo pela minha vida. Acabe lhe procurou pelos 4 cantos dessa terra. Ele me fez prometer que o Senhor não estava aqui. Como eu vou dizer a Acabe agora que o Senhor está aqui? Ele vai me matar, né? Olha, eu consegui salvar 100 profetas que estão escondidos na caverna. Vai ser eu e tu morto, porque Jezabel não brinca em serviço, né? E aí Elias diz para ele: não, vá e diga a Acabe. E assim Obadias fez. Disse para Acabe: tem um encontro entre Acabe e Elias. E olha só o que Acabe diz para Elias: é você mesmo o perturbador de Israel? E olha a resposta de Elias para Acabe: não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoraram as imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 400 profetas de Baal. Ou seja, Elias lançou o desafio. Juntou-se no Monte Carmelo os 400 profetas de Baal, e o desafio era: será feito um altar, colocado sacrifício. O Deus que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro e deve ser adorado. Como os 450 estavam em maioria, Elias sozinho, ele disse que comece com vocês. E aí começou, né, os profetas de Baal. Colocaram lá o animal, né, para o sacrifício e começaram a dançar, a clamar, a berrar, e nada de resposta de Baal. E Elias dizia para eles: gritem mais alto, porque talvez o Deus de vocês está muito ocupado. E eles gritavam, deliravam, se cortava e nada. E o tempo foi passando e esses profetas entraram em desespero porque Baal não respondia e não ia responder mesmo, né? E aí o texto fala que Elias aguardou, né, até o horário da tarde, no horário de sacrifício, e aí diz: chega, né? E aí o texto fala que ele vai, organiza as pedras no altar, as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, organiza ali, né, o altar, cava uma vala ao redor, derrama água sobre o altar que desce até a vala, e o texto fala que Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Prova que eu fiz tudo isso com a tua ordem. Ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. E aí, no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, a pedra, o chão e secou até a água da valeta. E o povo, quando viu isso, gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal. E os 450 profetas de Baal foram executados no riacho de Quizon. E aí Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade. Olha que ousadia dele, né? E aí Acabe foi comer. E Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se no chão com o rosto
entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo olhou, voltou e disse: não vi nada. E aí 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. E por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele diz: vá depressa dizer para Acabe que corra, porque senão a chuva vai pegá-lo, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 19, Elias foge para o Sinai. Por quê? Chega a notícia para Jezabel que Elias tinha matado os 450 profetas de Baal. E Jezabel disse, né? Enviou mensageiro a Elias, disse que os deuses me castiguem severamente se até de manhã, nesta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. E o texto fala que Elias teve medo, fugiu para poupar a sua própria vida. E ele caminhou sozinho para o deserto, caminhou o dia inteiro, sentou debaixo de um pé de glesta e orou pedindo a própria morte. Ele estava exausto, cansado, né? E o Senhor... o texto fala que enquanto ele dormia, o anjo tocou e disse: levanta-te e come, Elias. Olhe ao redor e viu que perto da sua cabeça havia pão assado sobre a pedra quente e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, e deitou novamente. Ele estava exausto. E aí o texto fala que o anjo voltou, tocou mais uma vez e diz: levante e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu forças de uma jornada de 40 dias. Que comida, hein? Pois é, comida dada pelo anjo, né? E o texto fala que o Senhor vai falar com Elias, vai falar: Elias, eu ainda tenho tanta coisa para realizar através de vocês, não acabou não. Vamos, Elias, recobre as forças, eu sou contigo, né? E aí Elias fala: Deus, eu tô cansado, eu quero morrer. E aí Deus fala para ele ir para boca da caverna, né? E Deus se apresenta a ele como uma brisa suave. Ele experimenta o renovo do Senhor. Que o renovo do Senhor venha sobre a sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.